Faltam só 11 jogos para isso aí acabar. E por isso aí eu tô falando Série B. O Santos tem a sua próxima partida como uma final. Antecipada? Acho muito cedo, de verdade, porque vão faltar 30 pontos para serem disputados depois que o Santos pegar o Novo Horizontino amanhã em Vila Viva Sorte. Então, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. É claro, trago o pré-jogo de Santos e Novo Horizontino, jogo super importante, jogo que muda as pretensões do Santos na competição e, claro, com algumas novidades. Aquelas que surpreendem um total de 0 pessoas e que você meio que já consegue imaginar o que o Dr. Fábio Carilli vai aprontar para o jogo de amanhã. Teve treino tático, teve várias jogadores que não foram relacionados no jogo passado que voltam, outros que desapareceram misteriosamente, e a gente fala disso a partir de agora. Trouxe algumas telinhas para a gente conversar no vídeo de hoje. Bom, acho que a thumb do vídeo exemplifica bem qual que é a maior novidade que a gente vai ter, pelo menos nos relacionados para o jogo, né? O Miguel, depois de muita pressão e depois de muito assunto ser falar, né, dele ser assunto em muitos fóruns de santistas, ele finalmente ganha uma oportunidade de estar no banco de reservas. E na lista de relacionados eu vou trazer dois pontos importantes do que o Carille provavelmente pensa na maneira de utilizar o Miguelito dentro desse jogo e em qual posição. Ele deu ali recentemente uma entrevista dizendo que estava surpreso do Miguel ser esse jogador que joga aberto pela direita e vindo para o centro. Então aí ele começa a querer dar uma dica do que ele pode fazer com o Miguelito dentro de campo, na minha opinião, de uma maneira equivocada. Mas entre colocá-lo numa posição que ele pode vir a render e nem relacioná-lo, eu prefiro vê-lo em campo. Então, para a gente começar, primeiro de tudo, vamos levar os seguintes jogadores para campo amanhã. Em vermelho, aqueles que não estão na lista, tá? Então, de goleiros vai o Gabriel Brazão e o Diógenes. O Renan continua machucado, ou seja, ele literalmente veio passear em Santos, veio se tratar em Santos, porque mal chegou, já teve uma lesão e não tem perspectiva de retorno. Como ele só fica até o final do ano, provavelmente não deve jogar com a camisa do Santos ou ter uma oportunidade. Ele já tinha meio que um contrato para ser reserva e só ser acionado numa necessidade alta, agora acho que nem isso, e o Renan deve fazer sua curta passagem pelo Santos, muito pouco notada pelos torcedores. Na zaga, a gente vai com os 4 que estiveram no último jogo: Gil, Jair, Luan Pérez e João Basso. Nas laterais já tem novidade. O Escobar e o Sherman se juntam ao Rainer, que nem tinha sido relacionado no último jogo e agora volta, e o Rodrigo Ferreira e o Souza nem relacionados foram. Me incomoda o Souza não estar nessa relação, mas existe um motivo para o Souza, lateral esquerdo, não estar sendo relacionado. O Rodrigo Ferreira não faz falta nenhuma, entre eu colocar ele e o Rainer, dá tudo na mesma, vai ser um horror se qualquer um dos dois estiver em campo. Mas eu volto no ponto da lateral esquerda daqui a pouquinho. Nos volantes também não temos novidade: Pituca e Schmidt, Rincon e Sandri. Na meia, Juliano, Patrick, Serginho e aí sim o Miguelito sendo relacionado depois de muito tempo, e o Biliarce fora. E aqui um parênteses importante: o Biliarce está fora segundo a alegação de que nos treinos ele não consegue entregar tanto intensidade. Me preocupa muito essa avaliação, porque se o Patrick tem intensidade suficiente para ser relacionado para o jogo, o Biliarce deveria realmente refletir sobre o que ele faz no futebol. Porque não é possível que ele consiga render menos fisicamente. Tecnicamente, eu até posso entrar em discussão se ele realmente rende isso ou não. Mas de verdade, acho pouco provável que o Biliarce não tenha condições para entrar alguns minutos e fazer algo tão pior que o Patrick. Patrick, esse que vai para o banco e provavelmente não entra em campo, porque a gente já sabe que o cara ele protege esse jogador com unhas e dentes. Então o Biliarce está fora, mas a gente ganha pelo menos o Miguelito ali como uma peça de opção para armar esse time. Nas pontas, o Guilherme, o Otero e o La Quintana
vão ser os jogadores escolhidos. O Pedrinho tá fora. Eu confesso que eu não lembro se o Pedrinho tomou o terceiro amarelo e por isso que ele tá fora. Se vocês souberem essa informação aí, me põe nos comentários fazendo o favor, porque eu acho que é muito mais pela ruindade do Pedrinho mesmo, de não resolver nada e por ter entrado muito mal no último jogo, tanto ele quanto o Rodrigo Ferreira, que o Pedrinho não tá, né, nessa relação. E aqui um outro ponto. Pontas, só temos três. Prestem atenção nisso aqui, eu já vou explicar onde eu quero chegar daqui a pouquinho. E no ataque, o Wendel Silva, Julio Furt e o Bigode. O Yusufa Indie parece que nem nesse ano joga. E aí é muito engraçado como as notícias são veiculadas no Santos. Teve um jogo treino e teve uma sequência. Assim que o Yusufa chegou, saíram algumas notícias dizendo que dentro do treinamento do Santos se tinha uma percepção muito boa do jogador, que parecia que ele vinha ali com uma potência, um arranque, uma explosão, uma parte física muito boa, apesar de que ele precisava de um 38 para matar uma bola. Mas até aí era esperado, porque tecnicamente o relatório que chega, ou então as informações que chegam, o relatório é um pouco demais, mas as informações que chegam é de que ele realmente não era um jogador técnico, mas era um jogador de muito físico. Quando ele agora começa a sair na imprensa de que ele não vai ser relacionado pela questão técnica, já é um problema em si, porque se você contratou um cara que não era um primor técnico e ele ser barrado por esse problema, a sua análise que foi errada. Mas o que está chamando a atenção é que ele também, assim como o Billy Arce, não estão entregando e não estão respondendo bem nos treinos na questão de intensidade. E assim, se você olha para o time do Santos, que não é intenso, porque esse time não consegue jogar intenso, fez algum primeiro tempo contra o Botafogo um pouquinho melhor, tanto que consegue o gol no momento em que pressionou um pouco mais a bola, mas o Santos, em linha geral, ele não é um time que força o erro do adversário, é um time muito cadenciado. Se esses dois caras não estão conseguindo, nem dentro dessa intensidade de moderada para baixo do time do Santos, se encaixarem, é porque a gente tem dois baitas problemas na mão. Mas eu duvido, antes de qualquer coisa, da avaliação do Carille e da comissão técnica dele, tá? Mas, enfim, parece aí que o Indier não é solução para esse momento do Santos e talvez nem para a temporada 2024 na Série B. Vai juntando os problemas para o ano que vem. Bom, o que eu falei que eu tinha dois pontos aqui para falar a respeito de posições que eu senti falta nessa tela aí dos relacionados. Note que a gente não tem reserva para o Escobar na lateral esquerda. E pelo amor de Deus, ninguém ouse repetir a frase de que o Rainer consegue jogar nas duas laterais, porque ele não consegue jogar em nenhuma. Ele vai mal nas duas, tanto na direita quanto na esquerda. Mas, se você pensar no que aconteceu no último jogo, nos últimos jogos do Santos, você vai entender que o Luan Pérez tem feito a lateral esquerda numa composição ali atuando mais defensivamente por esse lado do campo, e por isso que o Souza perde a chance. E para mim isso aí já é um erro dobrado. Porque, na minha cabeça, a obrigação do Carille é colocar o Luan Pérez como terceiro zagueiro pela esquerda e criar um sistema onde ele conseguisse usar um ala mais ofensivo e técnico, que é o Souza. Então o Souza teria um encaixe nesse time com três zagueiros que funcionaria melhor do que o Lampérez jogando de lateral. Porque isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido você ter um lateral que é defensivo, que é o Escobar, para você trocar aos 25 minutos, que é o número mágico do Fábio Carille, e colocar outro zagueiro canhoto improvisado na lateral esquerda para continuar defendendo por aquele setor. Pensando que o Guilherme já tem uma função até mesmo tática de defesa também, porque ele joga muito longe do gol, eu não entendo muito bem o que o Santos ganha nessa formação. Mas isso é uma ideia do porquê o Souza não foi relacionado e sim o Luan Pérez está ali meio que sobrando rondando essa posição. E o segundo ponto está no Miguelito. Apesar do Miguelito ser um cara que frequentemente é falado que é um meia, aqui ele não deve atuar como meia. Eu arrisco a dizer que no jogo de amanhã, e aí vai depender muito da maneira como o placar tiver construído, se o Santos conseguir jogar
de igual para igual com o Novo Horizontino e conseguir impor um jogo e conseguir até sair na vitória, eu chuto que o Miguelito deve entrar na vaga do Otero, como ponta. Esse ponta que é um meia um pouco mais aberto, que cai para o meio, já que o Juliano vai um pouco mais à frente, sendo o segundo atacante. É uma maneira de você encaixar o Miguelito nisso aí. Não é a minha preferida, mas eu acho que é assim que o Carille consegue enxergar uma brecha para tentar colocá-lo em campo. E aí que é o ponto da armadilha do Fábio Carille. A armadilha que ele faz contra o próprio time, tá? O Miguelito jogando aberto na ponta tem muita chance de não render. Primeiro pelo cenário do jogo, porque provavelmente quando ele entrar, ele vai entrar com o time perdendo ou um 0-0 tendo que pressionar e resolver o jogo. Ele não deve entrar na boa, porque o cara ele nunca coloca molecada na boa. E ele jogando fora de posição, a chance dele ser efetivo é baixa, porque ele já vai estar jogando meio que improvisado com essa pressão adicional, taticamente falando. Então, você tem uma condição aí que prejudica a entrada do Miguel. Mas vamos torcer para que ele faça um bom jogo, que ele seja uma opção e que ele comece a quebrar isso aí dentro da cabeça do Carille de que ele não é um jogador que possa ser relacionado. Tem ali os seus problemas pessoais, passou por um momento turbulento na temporada, mas beleza, acabou, hora de ver o que ele pode fazer, mas desde que seja feito de uma maneira correta. O Carille, se optar por essa movimentação dele mais aberta à direita, eu acho que ele pode sofrer um pouco, porque nem na Bolívia ele joga assim. De qualquer maneira, vamos ver o que acontece. Esse jogo não vai ser um jogo em que o Santos vai amassar o Novo Horizontino, que vai buscar e brigar por uma bola. O Santos provavelmente vai ter um jogo de igual para igual. Lembrando que o Santos não venceu o Novo Horizontino nesse ano. A gente perdeu em casa na Vila por 3-1 no Paulista e depois volta a perder por 3-1 jogando no primeiro turno da Série B também contra, naquela sequência de 4 derrotas, foi numa dessas que a gente enfrentou o Novo Horizontino fora de casa e criou aquele clima tenso que a gente teve no primeiro turno. Agora vale a liderança, ou seja, é importantíssimo que o Santos vença esse jogo primeiro para chegar no primeiro lugar, obviamente, conquistar mais 3 pontos para chegar mais próximo aos famosos 64. O Santos iria então a 52, faltariam ali 12 pontos, 4 vitórias para o Santos garantir o seu acesso, mas mais do que isso, chegar na liderança nesse momento da competição pode sim trazer para o Santos um alívio, uma baixa de pressão grande, porque o Santos encaixa na posição que deveria estar desde o começo do campeonato, com uma certa tranquilidade. Então, para o jogo de amanhã, o que deve ir a campo é mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo na tela. O Brazão no gol, Jair e Gil na zaga, Sherman e Escobar nas laterais, o meio de campo com Pituca, Schmidt e o Juliano, e na frente Guilherme, Otero e o Wendel Silva. Isso não sai do que sempre o Carille faz nos jogos há 27 rodadas. Então, é o 4-3-3 mais manjado de todos, em que os times já sabem quais são as válvulas de escape que esse time tem, fazer uma marcação dupla no Guilherme, que já está em uma fase, e você ainda coloca mais pressão, mais marcação em cima dele para que ele crie menos. Apesar que no último jogo ele colocou 2 bolas ali na trave, uma de falta, uma com bola rolando, o Wendel ajudando nessa movimentação no ataque, está em baixa o Guilherme. Você tem ali o Pituca avançando mais, né? Mas mesmo assim, você tem um time que já é muito manjado, né? E aí, quando eu falei das modificações que eu acho que o cara ele pode lançar logo de cara, é exatamente as trocas do lateral esquerdo Escobar pela entrada do Luan Pérez. Isso eu imagino que se o Santos estiver vencendo, o Luan Pérez entra para fechar um pouco mais o sistema defensivo e meio que ter uma saída com 3 jogadores na zaga, e aí o Guilherme vem fazer um pouco essa função de ala com o Sherman do outro lado. Evidente que se o Sherman ficar até o final, porque com o Rainer ali, a chance do Rainer entrar é muito grande, e na frente o Miguelito jogando mais nessa função aberta pela direita, uma mescla de ponta e meia. E aí, com o Miguelito em campo, eu quero ver como que o Juliano vai se movimentar, porque eu acho que aí há uma chance do Juliano entrar muito mais dentro da área e ser muito mais um parceiro do Wendel Silva nessa
movimentação tática do time quando for ao ataque. Quando for à defesa, eu acho que aí sim ele volta para o meio de campo, como ele veio até atuando bem no jogo do Botafogo. Eu vi ele um pouco mais próximo aos volantes no jogo aqui em Ribeirão do que nas partidas anteriores. Então pode ser que seja também um primeiro movimento dele se adequar numa função mais meia e menos atacante. Mas, de qualquer maneira, é o Santos de sempre, é o Santos que joga no 4-3-3, é o Santos que não tem variação tática, troca lateral por lateral, volante por volante e meia por meia, atacante por atacante. Então, não esperem grandes inovações do Carille, ainda mais porque o Carille sabe que manter um ponto, mesmo que o Santos empate em casa contra o Novo Horizontino, ele se mantenha um ponto, consegue ali um respiro do G5, pode ser que o Carille entenda que essa possa ser uma solução, e aí com 30 pontos para serem jogados, o Santos naturalmente pode conquistar essa liderança, não precisa ser necessariamente amanhã. Tem muito jogo pela frente ainda, então não levar uma paulada em casa do Novo Horizontino, ou vencer por uma vantagem mínima e até empatar, por mais que não seja o que o torcedor quer, que a gente quer que entre contra o Novo Horizontino jogando muito bem e ganhando o jogo, na cabeça do Carille, um pontinho amanhã não seria um absurdo pensar como estratégia. Beleza? Fico por aqui nesse pré-jogo, tô de volta amanhã, logo após a partida. Vou aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no canal, dar like e dá uma olhadinha se as notificações do canal, do meu canal do Santos, estão chegando para vocês, porque pelo Analytics lá que a gente olha no YouTube, parece que tem muita gente que tá inscrita no canal, mas não tem a notificação, não recebe as notificações quando sai um vídeo novo. Então dá uma olhadinha lá, que tem muito conteúdo chegando aí, e a gente espera que o próximo que você assista aqui no meu canal do Santos seja de uma vitória do Santos. Beleza? Fico por aqui. Obrigado mais uma vez para quem acompanhou o vídeo até agora. Um abraço, tchau!